Oi, meu nome é Romana Gomes e eu vim falar sobre o meu trabalho de conclusão de curso, que é estimulação cognitiva, o lúdico para aprendizado de língua portuguesa. Bom, eu tenho 21 anos de sala de aula e desses 21 anos a maior parte é na educação especial e trabalhando atualmente na classe regular, eu percebi uma diferença muito grande em trabalhar o lúdico, trabalhar jogos, né, na classe normal. E eu quis trazer um pouco para o meu trabalho de TCC, um pouco da minha prática em sala de aula, que é, né? Então, por que escrever sobre jogos? Porque os jogos, ele estimula o nosso sistema límbico, que é a parte principal do nosso cérebro responsável pelo prazer. O prazer de aprender. E quando você tem o prazer de aprender, você cria memórias felizes, né? Então, toda vez que nós temos muitos alunos que apresentam grandes dificuldades, pode ser por uma má alfabetização, por problemas socioambientais, falta de estímulo ou quase estímulo nenhum, fracassos recorrentes. Então, assim, esses alunos que vão gerando bloqueios para aprendizado, né? E o jogo, ele traz isso, ele traz esse desafio, esse aguçar, né? Então, assim, ele vai quebrando paredes que vão sendo construídas ao longo dos anos, assim, por inúmeras dificuldades. Então, assim, quando você traz um jogo para a sala de aula, você estimula, você aguça a curiosidade, né? Você vai trabalhando no seu aluno a vontade de aprender, mesmo que de cara ele não perceba que ele está fazendo aquilo ali. Então, assim, vai transformando o aprendizado em aprendizado significativo. E o que eu percebi, né, em sala de aula, que muitas docentes, infelizmente, associam jogos, brincadeiras e atividades lúdicas à educação infantil e ao Fundamental 1. Sendo que os jogos, as brincadeiras, as atividades lúdicas, elas têm que estar presentes no decorrer da vida acadêmica daquele estudante. Porque o jogo, a brincadeira, ela vai estimular áreas da linguagem que vai possibilitar a criatividade, a autonomia, né? A elaboração e criação de ideias. Porque brincadeira é um ato livre. Jogo é diferente de brincadeira. Brincadeira é um ato livre, né? É um passatempo, é uma diversão. E o jogo não. Bom, então o jogo, ele trabalha essa parte, essa ludicidade, trabalha, desculpa, eu estou um pouco resfriada, trabalha essa autonomia, né? Então, assim, através de um jogo, o docente consegue estimular áreas da linguagem naquele aluno, naquele estudante, que vão auxiliar, né? Então, você vai trabalhar a habilidade que vai auxiliar quando ele for adquirir outros conhecimentos, né? Então, desculpa a tecnologia, né? Então, como os jogos estimulam a função executiva? Então, durante o jogo, muitas áreas do nosso cérebro são estimuladas de forma assim, prazerosa, gerando um aprendizado significativo. E esse aprendizado significativo, ele gera memórias de longo prazo. Então, assim, e essas memórias de longo prazo, se elas são memórias felizes, né, como eu disse anteriormente, elas podem ser evocadas sempre que eu precisar. Quando o professor dá uma atividade, um jogo que vai trabalhar o conceito de substantivo comum e próprio. Então, se ele trabalhar de uma forma, trazer para os alunos, assim, os alunos dar exemplos de lugares onde que eles foram, de pessoas que eles conhecem. Então, toda vez que ele precisar usar o conhecimento dele para diferenciar substantivo comum e próprio, ele vai lembrar dessa aula prazerosa, dessa aula, né, gostosa que ele fez. Então, assim, ele adquiriu o conhecimento, esse conhecimento foi efetivado de forma prazerosa, então o sistema dele, límbico, foi ativado, a memória de longo prazo dele foi armazenada, e aí assim, sempre quando fala assim, olha,
vamos falar sobre o substantivo comum e próprio. Ele vai lembrar desse momento, vai lembrar o quanto isso foi bom para ele, e esse conhecimento ele foi adquirido, então ele está lá armazenado. Então, assim, o jogo tem esse poder, né? As atividades lúdicas têm esse poder de você adquirir o conhecimento de forma que aquilo vai ser mais simples, mais fácil. E Gardner já fala sobre, quando ele fala das teorias das múltiplas inteligências, ele fala porque o ser humano não tem somente uma. Então, quando você trabalha com um jogo, você dá aquele aluno que apresenta alguma dificuldade, ou até mesmo aquele aluno que não apresenta dificuldade nenhuma, que são os casos raros que nós temos, de que ele possa desenvolver outras habilidades para poder auxiliar no aprendizado dele, né? Então, assim, estimular várias áreas da linguagem. Então, assim, com o jogo, ele vai trabalhando tudo isso ali, estimulando todas essas múltiplas inteligências que, às vezes, na criança tá travado. Então, assim, é como se fosse uma chave o jogo, né? Você lançar um desafio, lançar um desafio mesmo, um jogo, uma brincadeira, para que o aluno ele possa ser estimulado a desenvolver as habilidades. Então, os jogos, as brincadeiras, eles são primordiais, eles são importantíssimos, né, para poder o desenvolvimento do sujeito como um todo. Porque aí você passa o conhecimento. O aluno fala assim, por que eu estudo isso? Para que eu estou estudando isso? Então, assim, se você trabalha através de uma forma prazerosa, através de um jogo, ele vai adquirir aquele conhecimento e vai ficar feliz, né? Então, eu trouxe também duas frases, uma de Vygotsky, que fala que os gregos dizem que a filosofia nasce da surpresa, então desse desafio, né? E o momento da emoção, do interesse, deve necessariamente servir de ponto de partida a qualquer trabalho educativo. Então, nós, educadores, nós temos que desafiar, nós temos que afetar de forma prazerosa o nosso aluno. E em meio à pandemia, em meio a, assim, tudo isso que nós estamos vivendo, a gente está tendo que se reinventar. Não só nós educadores, mas também os educandos também. E o que é mais importante nesse século? Ensinar ou semear o educando o desejo de aprender? Então, assim, não, eu tenho que passar esse conteúdo. Ou não, eu quero que o meu aluno tenha desejo de aprender. Eu quero que o meu aluno tenha vontade de aprender. E eu espero que com esse trabalho eu possa, se eu conseguir fomentar em um professor o desejo de trabalhar de forma lúdica, de forma prazerosa, eu já vou ter alcançado o meu objetivo. Porque esse professor vai afetar de forma positiva muitos outros alunos. Muito obrigada.